Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai continuar falando sobre textos automáticos no layout. Bom, como vocês sabem, a gente tem dois tipos de textos automáticos, o por rótulo e o por texto realmente, né? Criando pela ferramenta de texto, tá? A gente já explorou bastante o por rótulo, caso não tenha assistido o vídeo eu vou deixar na descrição, porém hoje a gente vai falar sobre o texto automático criado com a ferramenta por texto realmente, tá? Então, vindo para o layout, a gente consegue, que nem eu tinha falado, né? A gente consegue criar qualquer tipo de texto automático vindo aqui em texto, criando um texto e colocando esse texto entre um maior e um menor. Tá? Então, quando a gente faz isso, ele está automaticamente sendo um texto automático, tá? Aqui dentro do layout. E a gente vai direcionar ele para algum lugar. Bom, então a gente já entendeu que a parte de rótulo, né? A gente extrai informação de uma viewport do layout. Então a gente importou esse modelo do SketchUp e eu consigo tirar informações com texto automático a partir daqui, usando o próprio modelo do SketchUp. Então o texto automático por rótulo é isso, é para tirar informações a partir de um modelo, beleza? E aí a gente chega ao outro texto automático, que a gente vai direcionar a configuração do documento. Como assim? Antes de mais nada, eu vou explicar para que serve esse carinha, tá? Os textos automáticos por texto são muito usados, tá? Realmente muito usados, principalmente quando a gente vai falar de prancha, tá? Então, de planta, onde a gente for colocar a prancha aqui, por exemplo, a gente vai ter bastante textos automáticos. Olha aqui, por exemplo, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente puxa uma informação dentro da configuração do documento aqui, tá? Então a gente sempre vai ter aqui, ó, as informações do texto automático, beleza? Bom, então vamos lá. Vou mostrar como que usar, como que criar um novo e como que a gente consegue usar isso em vários cenários possíveis, beleza? Bom, então vamos lá. Que nem eu falei, para eu criar um texto automático, eu tenho que colocar um menor ou maior e no meio dele aqui direcionar para alguma coisa. Por exemplo, page name, page number, ele vai mudar o nome automaticamente. Ele vai mudar automaticamente o conteúdo desse texto, né? Então, page name já colocou planta baixa. Por quê? Porque é o nome da minha página, planta baixa. Então, o que o rótulo, né, puxa a informação do meu modelo, vamos pensar que o texto ele vai puxar informações do meu layout como um todo, tá? Simples assim. E como que você configura isso? Para configurar, você vai aqui em arquivo, configurar documento, e aqui a gente vai ter a informação, ó, texto automático, tá? E aqui que a gente configura o que a gente quiser. Ele já vem com alguns criados, como client address, client name, company, current date e assim por diante, tá? Ele já vem com alguns criados, mas vocês conseguem criar quantos quiser, beleza? Bom, vamos explorar primeiro esses já criados, né? Então aqui ele já tem endereço do cliente, nome do cliente, endereço da companhia e assim por diante. Então cada nomezinho desse entre chaves é o nome que você usa para chamar, vamos dizer, esse texto que está aqui embaixo, tá? Então é basicamente isso. Vamos explorar um pouquinho melhor? Então vamos. Eu vou pegar esse company name, por exemplo, ou melhor, esse company address, tá? Vou até copiar com Ctrl C. E eu vou vir aqui em texto, clicar, vou dar um Ctrl V, tá? Então, criei aqui, né? Company Address. E quando eu clicar fora, automaticamente ele já puxa aquele texto automático, tá? Então, ele já puxa aquele texto automático. Então, essa informação que a gente tinha aqui em configurar documento, quando eu seleciono Company Address, aqui embaixo, ó, texto personalizado, ele vai puxar, tá? Então vamos supor, eu quero tirar aqui o telefone, eu quero arrumar esse errinho de ortografia. Pronto, ele já atualiza em todos os textos automáticos que eu usei Company Address, por exemplo. Então ele serve para isso, né? Então uma utilidade muito comum é usar em prancha, porque aqui ó, já alterou para mim o outro elemento que tinha usando aquele item de Company Address, tá? Então é muito usado isso daqui nesse cenário, de você vir aqui, arquivo, configurar documento e escrever o que você quer colocar em textos personalizados, né? Também tem outros, como por exemplo, data de criação, data de modificação, data de publicado ali, né?
elevação e assim por diante, tá? Tem bastante itens aqui que a gente consegue trabalhar aqui pelos textos automáticos, tá? Bom, antes de mais nada, então, eu vou mostrar como que a gente cria um novo texto automático aqui no layout, tá? Como que a gente cria? A gente vem aqui no maisinho, e aí ele vai abrir essa janela. Essa janela a gente tem como colocar textos personalizados, número da página, nome do arquivo, data atual, data de criação, data de alteração, data de publicação, número da página e sequência, tá? O que que são esses caras aqui? Eles são o tipo de texto personalizado que você vai criar. Por exemplo, vamos criar um de data atual? Então eu vou clicar aqui em data atual, colocar o nome da etiqueta, eu vou colocar, por exemplo, data vídeo, ok? Então Enter. E aí ele já cria aqui para mim, ó, embaixo uma opção aqui, ó, formato da data, né? Então ele já me dá essa opção. Pode ver que tá MMM, D, YYY, tá? Já vou explicar o que é isso para vocês. Porém agora, se eu criar um novo texto aqui, eu posso colocar aqui data vídeo. Automaticamente ele me preenche aquela informação, ó, maio 16 de 2025, que é o dia de hoje, tá? Então ele coloca aqui para mim quando eu colocar ali, quando eu puxar, né, essa informação ali da data, tá? Bom, então vamos personalizar essa data para ficar mais brasileira, né? Vamos chamar assim. Então eu vou vir aqui em configurar documento. Se eu venho aqui no maisinho, ó, ele já me dá várias sugestões. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui, vou apagar tudo. Vou clicar no maisinho e primeiro eu vou querer ele falar qual que é o dia da semana. Então eu vou querer segunda-feira, tá? Vou colocar uma vírgula, espaço, vou colocar o dia, né? Então eu vou querer que eu falar que hoje é realmente ali segunda-feira. Vou colocar aqui dia, tá? Então dia 16. Vou dar um espacinho de janeiro de 2025, tá? Então, vocês entenderam o que a gente fez aqui? A gente basicamente escreveu usando ali, né, os textos automáticos. Então, quando eu abrir esse projeto amanhã, por exemplo, vai estar lá sábado, 17 de maio de 2025, tá? No padrãozinho de vocês. Então, quando vocês pegarem aqui, ó, vem nesse maisinho, escolhe a informação que você quer e começa a colocar, ó, ele vai colocar bonitinho aqui para você, tá? Então, ele já te dá várias e várias sugestões para você trabalhar. Beleza? Bom, então esse é um tipo de criação, né? A gente tem alguns outros aqui que são bem legais. O nome do arquivo, obviamente é o nome do arquivo. O nome da página, obviamente é o nome da página. O número da página, obviamente é o número da página, tá? Então vamos explorar os outros aqui. A gente tem aqui texto personalizado. Texto personalizado é que nem eu mostrei aqui, então vamos colocar, eu quero um como, por exemplo, estado. E aqui eu vou escrever São Paulo. Ok. Então, estado, São Paulo. Agora, se eu colocar entre maior e menor a palavra estado, o layout me puxa São Paulo, tá? Então, eu tenho essa informação no meu texto automático agora. E se agora, por exemplo, eu vou fazer um projeto no Rio de Janeiro, posso colocar aqui Rio de Janeiro. O meu estado automaticamente, né, vira Rio de Janeiro e não mais São Paulo. Tá? Então eu criei um texto personalizado. Ou seja, vocês não ficam presos ao que já existe, tá? Vocês podem criar qualquer texto personalizado e customizar de acordo com o carimbo de vocês, com algumas seleções de vocês tranquilamente. Beleza? Então agora a gente vai aqui, ó, criar uma sequência, que é o que faltou ali, né? E o que que é uma sequência, né? Eu vou colocar como nova, só para a gente acionar mais fácil ele ali. E o que que é uma sequência? Uma sequência nada mais é do que uma contagem. Pode ser de 1, 2, 3, pode ser de 0, 1, 0, 2, 0, 3, ABC maiúsculo, ABC minúsculo e esses números romanos aqui, tá? Então eu posso escolher que tipo de contagem. E aí, eu consigo falar qual que eu vou iniciar, se é em 1, se é em 2, se é em 3. Posso colocar qual que é o incremento, se vai ser incremento
de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. O formato, a página por documento, se vai ser por página. E o que que é isso, né? O por documento, ele vai contabilizar tudo. Então, se eu inserir um na página 1 e inserir outro na página 2, ele vai estar 2 na página 2. Se eu colocar por página, a cada página ele renumera, né? Então vai ser um na página 1 e um na página 2 também, tá? Gabriel, agora eu confundi tudo, não entendi nada dessa parte de sequência. Vamos ver na prática para ficar um pouco mais fácil, tá? Então eu vou criar um novo texto automático. Vou aqui nova. Ele colocou 1, certo? Se eu vir aqui e copiar isso daqui, ele colocou 2. Se eu copiar isso daqui, ele colocou 3. Então, uma sequência é isso, gente. Eu consigo criar várias e várias sequências e ir numerando. Então, vamos supor, eu quero saber quero colocar uma indicação de quantas pessoas tem aqui. Você pode ir clicando, o layout vai contando para você, tá? Ou, quero fazer a numeração dessa escada, né? Bem útil. Então, você vai vir aqui na numeração da escada. Eu vou vir aqui em arquivo, configurar documento, renumerar, tá? Para ele zerar aqui. E agora sim, eu vou criar esse texto. Então, eu vou vir aqui em nova. 1, beleza. Vou colocar esse texto 1 no número 1 da minha escada, tá? No andar 1 da minha escada aqui, da pisada, né? Posso até diminuir um pouquinho esse estilo de texto aqui, tá em 10, eu vou colocar 8. Ok. E agora a gente vai fazer a contagem de degraus. Como? 2, 3, 4. Óbvio que configuraria bonitinho o texto, né? Mas como a formatação não é o foco nesse momento, a gente consegue ver bem isso daqui atuando. Então 10, 11, 12, 13. E assim a gente faria uma numeração de escada usando a ferramenta de sequência, tá? Então é isso que eu falei que é o renumerar, gente. Aquele renumerar aqui do documento é isso, tá? Então, na explicação parece confuso, mas na prática é bem tranquilo, né? A renumeração por página é isso. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu for para a próxima página e usar essa indicação também, então vou fazer essa indicação, sei lá, para considerar os andares aqui. Então eu vou fazer uma linha pontilhada, colocar um texto, que vai ser nova. Ele voltou para 1. Então, se tivesse lá por documento e não por página, aqui já ia para 14, entendeu? Então é essa a lógica. Como tá para recontar por página, aqui eu consigo fazer isso, por exemplo, criar aqui uma sequência de indicativos, de visualização desse elemento dentro do meu projeto de layout, por exemplo. Então eu consigo usar esses textos para automatizar o meu processo, né? E criar essas automações. Bom, e agora, né, que eu já passei algumas utilidades para vocês, eu vou mostrar a forma mais prática de você criar isso, para você não precisar ficar em arquivo, configurar documento, textos automáticos. Tem um atalho, vamos chamar assim, para você ir lá, tá? Aqui dentro da ferramenta de texto, a gente tem aqui, ó, textos automáticos, tá? Aqui a gente pode personalizar os textos automáticos, ele abre direto aquela página que a gente viu. E dentro de um texto, se eu clicar aqui, ó, eu vou poder vir em texto, inserir texto automático. E olha que legal, aqui ele já me parece todos os textos automáticos que a gente tem ali. Então, quero o nome do cliente, o endereço do cliente, eu clico aqui, ele vai aparecer. Se eu criar um texto, vim aqui em texto, inserir texto automático, eu quero aquele nome do projeto, beleza, ele vai aparecer. Então eu consigo puxar qualquer tipo de informação. Por exemplo, vamos lá nessa daqui de telhado. Eu vou criar uma contagem aqui daquela que a gente criou. Vou clicar aqui, inserir texto automático e eu já vou aqui na parte de contagem, tá? Que é a nova, se eu não me engano, né? Então aqui a gente já criou e já posicionou ali, por exemplo, a etiqueta sem precisar ficar digitando nem nada do tipo, tá? Eu mostrei primeiro digitando, lógico, para vocês saberem o que que é, para vocês saberem como fazer, mas depois de saber, vem aqui em texto, inserir texto automático e coloque pelo texto automático, tá? E a última dica, e última observação, na verdade, né, que o inserir texto automático, pode ver que ele fica apagado por padrão,
ele só habilita quando você habilitar um texto, tá? Então, se eu habilitar um texto, aí sim ele habilita, inserir texto automático. Então, vou inserir a data do vídeo aqui pra gente, ok? Então, aí ele coloca de forma automática ali pra gente e consegue essa automação muito mais rápido do que ficar menor, maior, digitar, né? Vem ali, inserir texto automático e pronto, colocou ali dentro do modelo. E aí, gente, lógico, quando você junta os textos automáticos com álbuns, que a gente já falou também, vou deixar o vídeo na descrição, fica melhor ainda, né? Porque, por exemplo, a gente consegue fazer coisas bem legais, como por exemplo essa lista aqui de páginas que a gente tem no projeto. Se eu entrar aqui, ó, todos são textos automáticos. Então, página 4, página 5, aqui nome da página, né? Então a gente tem todos esses desenhos aqui definidos em textos automáticos que a gente consegue definir conforme a gente cria aqui, ele altera aqui também. Bom, e vamos configurar essa indicação de página então para fechar com chave de ouro aqui o nosso vídeo. Vamos lá. Então vou primeiro traduzir essa parte aqui de cima, né? Então vou colocar número, que vai ser o número da nossa página. Aqui o nome da folha, beleza. E agora ficou fácil, né? Aqui já está certo, então se eu aumentar uma nova página aqui, vou colocar o nome de teste. Aqui já vai ser atualizado para teste, tá? Porém aqui tá em inglês, né? Tá sheet 01. E aqui não é tão simples de editar, tá? Porque se eu for editar aqui, por exemplo, a página, vai dar errado, tá? A gente vai perder toda a nossa dinamicidade do texto. Então, como que a gente faz? Você já deve imaginar que a gente vai aqui em texto ou em arquivo, né? Personalizar texto automático, abrir a janelinha de texto automático e vamos procurar esse código aqui, tá? O que está acontecendo para ele colocar aqui, ó, sheet 1, tá? O que está acontecendo para ser assim? E aqui 2, e aqui 3, e assim por diante, tá? Bom, vamos entender isso então. Vou aqui em texto, personalizar texto automático, e a gente vai procurar aqui essa sequência, né? E aqui, ó, a gente tem uma sequência, tá vendo? Aqui em sheet a gente tem 01, 02, 03, tá? Iniciar em 1, 1, e aqui a gente tem as informações. O que que a gente precisa fazer nesse caso, gente? A gente vai trocar aqui esse sheet por página. Olha que legal. Já corrigimos, já traduzimos, aliás, toda a nossa indicação de página dentro do layout. E aí eu posso salvar essa tabela no meu álbum, posso deixar isso daqui para eu sempre usar como indicação de folha na minha primeira folha do projeto. E eu já tenho ali meu quadro de folhas do projeto. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. A gente continuou falando sobre textos automáticos, né? Caso não tenha visto por rótulo, ele também otimiza bastante o tempo. Então vai lá no outro vídeo que está aqui na descrição e assiste ele lá, beleza? Mas com esse daqui a gente já viu que dá para fazer bastante coisa, né? A gente viu o item ali de criação de carimbo para padronizar, então criação de página, criação de textos personalizados por carimbo. A gente viu a parte ali de contagem, né? Então como contar blocos ali dentro do projeto, colocar número indicativo de degrau, por exemplo, né? Andares e assim por diante. A gente viu como criar, né? E configurar aqui um índice de página dentro do próprio layout, então um índice de página automático. Então os textos, né, o texto automático pela ferramenta de texto também é muito versátil, porém que nem eu disse, ele tem uma função diferente da por rótulo. A por rótulo extrai informação do modelo do SketchUp, a por texto extrai informação do próprio layout, tá? E assim a gente consegue otimizar o nosso fluxo juntando os dois. E nada impede vocês de juntar esses dois carinhas aqui e criarem um álbum, né? Para sempre que vocês precisarem, trazer isso de volta para o projeto e trazer esses textos automáticos para a sua otimização de workflow, beleza? A gente também tem vídeo de álbum, também vou deixar aqui na descrição. Bom, então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, beleza? Muito obrigado e até uma próxima.